eu vou ler um pequeno trechinho de uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco. Se vocês quiserem já fechar os olhos, a gente já vai acalmando o nosso coração, já vamos nos conectando com a espiritualidade. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade, os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontras, planificando-te completamente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amoroso e bom, estamos aqui, os teus filhos, os teus herdeiros do amor, buscando a cura para as nossas dores, o aperfeiçoamento do nosso espírito, a evolução. Derrama sobre nós nesta casa, essa noite, todas as bênçãos de paz e de harmonia, e que o teu amor instaure no nosso coração a vontade de sermos melhor a cada passo, mais e mais próximos do teu coração de Pai, e que assim seja. O tema da nossa noite de hoje é Mãe, fonte perene de afetividade. Esse tema ele foi escolhido pela área da família da nossa casa. A área da família escolhe alguns temas durante o mês para serem expostos aqui nas palestras. Então esse tema ele nos traz a importância da missão das mães cuidando dos seus filhos para que eles possam evoluir sempre mais em direção a Deus. O tema ele foi retirado do livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares. E esse tema de hoje a gente dedica então àquelas mães que já são mães dos filhos do seu ventre, ou são mães dos filhos do ventre alheio, as mães avós, as mães tias, todos aqueles que cuidam das crianças com amor e buscam conduzir elas pelo caminho do bem. Temos também alguns pais, mães, que na falta das mães, ou por um desencarne, ou por uma separação, ou porque a mãe trabalha mais tempo fora, acabam assumindo esse papel de mães de amor e de afetividade dentro dos lares. E também para aquelas mulheres que estão se preparando para ser mãezinhas e que já têm aflorado dentro delas esse instinto de amor da maternidade. Então, para a gente começar a desenvolver a nossa conversa de hoje, eu vou falar sobre um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 14, Santo Agostinho fala assim: formam famílias os espíritos que a analogia é semelhança, a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam, se agrupam, como fazem também no espaço, originando daí famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontecem de ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Então, essas são as famílias homogêneas, que não são, conforme nos diz Emmanuel, a maioridade das famílias que a gente vê aqui.
A gente conhece sim aquelas famílias em que os membros são unidos, que a gente percebe neles uma harmonia diferente. Mas Emmanuel nos fala que a maior parte das famílias que hoje nós temos encarnadas aqui na Terra, elas estão reunidas pelos laços do resgate e do ajuste. Eu lembro que quando eu era criança, eu e as minhas duas irmãs, nós éramos as mais novas da família de 6. E tinha uma tia nossa que cuidava da gente. Ela trazia as nossas 2 primas, as filhas dela, junto. Então nós convivíamos 5 primas de idades próximas ali, brincando e brigando. E ela fazia uma coisa quando a gente brigava muito. Ela fazia a gente se sentar no chão e a gente se abraçar. E ficar abraçados até que a gente fizesse as pazes. Só que a prima com quem eu brigava sempre, ela era muito chorona. Então quando a gente abraçava, ela ficava chorando em mim. E daí eu não gostava daquilo, era uma punição. Até que eu fui aprendendo que eu não podia brigar com ela, porque eu não gostava que ela chorasse em mim. Mas também eu fui aprendendo que a gente não precisava brigar, que a gente podia, de outras formas, resolver o problema. E a minha tia não sabia, mas ela estava fazendo assim como a justiça divina faz com a gente. O que ela faz? Deus une as pessoas que estão com problemas, para que as pessoas juntas chorem, que elas sofram e que elas aprendam pela tolerância a se respeitar. Algumas vezes elas passam até a se amar, que esse é o objetivo das famílias. O aperfeiçoamento dos membros com ajuda mútua, um do outro. Então, a sabedoria divina age em nós dessa forma, porque muitas vezes a gente amadurece mais com a nossa família dentro de casa do que com os outros problemas que a gente tem por aí, não é mesmo? Então, Santo Agostinho segue falando assim: mas, como não cumpre trabalhar somente assim, Deus permite que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam certas vezes causa de perturbação no meio daqueles outros. Vocês conhecem famílias assim, que às vezes a gente olha e diz assim: mas aquela criatura não parece que é daquela família, que é completamente diferente. Às vezes pode não ser mesmo. Às vezes pode ser alguém que Deus colocou dentro daquela família para que aqueles membros da família ajudassem aquela criatura a evoluir pelo amor junto com eles. Então, é pelo amor. Acolhei-os, portanto, como irmãos. Auxilia-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão também salvar outros. Então, Deus reúne nas nossas famílias espíritos afins. Nós temos uma família espiritual que não é só a nossa família, o núcleo familiar que convive dentro de uma casa e os parentes mais próximos, mas também a gente tem uma família espiritual que são os nossos amigos, que muitas vezes a gente tem uma afinidade tão grande que a gente diz: nossa, parece que eu conheci há muito tempo essa pessoa. Então, às vezes, são pessoas que são do nosso grupo, do núcleo familiar e espiritual. E um dia nós nos daremos conta que todos nós somos de um núcleo espiritual que são os filhos de Deus. E a gente vai aprender realmente a amar todos pelo amor universal. Rodolfo Caligares, no livro A Vida em Família, ele traz a importância da mãe no papel familiar, que é trazer harmonia para o lar. Porque enquanto ela tem que cuidar de si, cuidar dos filhos que reclamam atenção, ela também precisa muitas vezes se dividir para dar afeto para o esposo, para que aquela família ela se mantenha unida. Então a mãe, normalmente nas famílias em geral, ela é o centro do amor e da atenção entre pais, filhos e entre os próprios irmãos. O amor de mãe, ele é extremamente importante para o desenvolvimento dos seus filhos, emocional
e também físico. Tem estudos científicos que comprovam que o amor cura, e a gente não tem dúvidas disso, né? Acho que aqui ninguém tem dúvidas de que o amor, ele é capaz de curar as pessoas. Foi feito um estudo, logo depois da guerra, os hospitais, eles estavam cheios de crianças que eram abandonadas pelas mães porque as mães não tinham condições de criar, então deixavam lá no hospital. E as crianças ficavam cada uma no seu berço e as enfermeiras passavam por ali, davam, né, o mamar, o alimento para a criança, trocavam a fralda, mas era só isso que elas faziam. Elas não tinham tempo para dar o afeto e o cuidado e o amor. Os níveis de mortalidade dessas crianças, eles eram altíssimos. E os médicos começaram a se perguntar por que as crianças, quando vão para outras casas, né, que são adotadas, elas vivem, e por que aqui os índices de mortalidade são tão grandes. E eles começaram a perceber como elas eram tratadas. Elas só eram cuidadas, só eram alimentadas. E eles destinaram algumas enfermeiras para pegar essas crianças no colo, para conversar com elas, para dar amor, para cantar musiquinha, para contar historinha. Eles dividiram a maternidade entre as crianças que eram cuidadas e aquelas que não tinham cuidado. E incrivelmente, aquelas crianças cuidadas, elas não morriam com a morte prematura, enquanto as outras continuavam morrendo. Então, o amor, ele cura. O amor de mãe, ele é extremamente importante para o ser humano. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, Neio Lúcio é um espírito que escreveu esse livro pela psicografia de Chico Xavier. Ele fala que o berço da família, ele é o primeiro recanto de amor das pessoas, do amor e da paz. Se as pessoas elas não conseguem viver em paz dentro da própria casa, como é que elas vão querer a paz do mundo? Se elas não conseguem amar o seu próprio irmão que está convivendo ali, debaixo do mesmo teto, sobre as mesmas telhas, como é que ela vai amar a Deus que está tão longe, tão distante? Então esse puxão de orelha em Neio Lúcio, ele nos traz a importância de a gente aprender a se tolerar em família, e a gente aprender primeiro pela tolerância e depois para ter a paz no mundo. Um lar cheio de gritos, alfinetadas gratuitas, reclamações a toda hora, não é um ambiente saudável para se criar os filhos, porque eles precisam desse amor, eles precisam dessa estrutura familiar para ser a base na vida deles, para eles poderem ser pessoas melhores. Então, quando a gente estiver muito bravo, se a gente puder esperar um pouco para falar em outro momento com mais calma, tentar não revidar, tentar trazer mais diálogo e afetividade dentro de casa, seria o ideal no ambiente, não só para as crianças, mas no ambiente que a gente precisa viver, porque a gente também precisa ser feliz. E como é ruim tu dizer assim, ó, agora eu vou ir para casa, vai ser uma briga. Nossa, meu Deus do céu. Então, é muito ruim, né? A gente ir para casa, para o nosso lar, onde deveria ser o nosso cadinho, né? De aconchego, e a gente chega lá e é só briga. Então, depende também da gente algumas mudanças de atitude. E mudanças de atitude não só entre os adultos, mas com as crianças também. Trazer essa amorosidade. Tem se perdido muito, assim, antigamente as mães, elas liam mais para os seus filhos antes de dormir, faziam uma oraçãozinha com as crianças, né? É importante deixar um bilhetinho, uma balinha, né? Para que a pessoa se sinta amada, para que a criança se sinta amada. Cantar com a criança, se for maior, convidar para assistir um filme, deixar que eles escolham o filme. Se tiver um dinheirinho, ir no cinema, assistir uma sessão de cinema com eles. Dar o tempo necessário para eles, fazer um piquenique, né? Ao invés de comer, hoje a gente não vai comer dentro de casa, a gente vai fazer um piquenique, a gente vai lá num parque, a gente vai colocar uma toalha no chão, fazer alguma coisa diferente, porque são esses momentos que vão ficar gravados na memória daquele espírito e que ele vai levar não só
naquela encarnação ali, mas durante muitas encarnações posteriores, esse amor que ele vivenciou. A tarefa da maternidade, ela não é nada fácil, porque não é só amar. A gente também precisa educar. A gente precisa corrigir. Então, não é uma tarefa nada fácil. Muitas vezes os pais, eles são tão apegados aos filhos, eles são tão cegos no amor que eles sentem que eles não percebem pequenas nuances de maldade ou algumas coisas que as crianças fazem e que eles passam por cima e acreditam que é os outros. Então, a criança briga na escola, vai lá na escola, pai e a mãe, briga com o professor. Ah, vamos trocar de escola que aqui não é teu lugar. Aí a criança briga na escolinha de futebol. Ah, teus colegas não são bons, vamos trocar. Daí a mimosinha briga no balé, briga nos escoteiros, briga no CTG. E sempre a culpa é dos outros. Então a gente precisa começar a perceber que esses nossos filhos, eles não são espíritos que nasceram com a bagagem zerada. Não, eles vêm de muitas experiências anteriores e eles trazem essas experiências anteriores gravadas neles. E durante a infância, o galho, que ele é verde, ele é mais fácil de ser moldado. E depois que está maduro, se tu tentar dobrar ele, envergar ele, ele vai quebrar. Então, durante a infância, é a época mais propícia a perceber e tentar corrigir esses pequenos problemas que as crianças têm. Uma vez, aqui na evangelização, tinham 2 irmãos. Eles estavam na mesma turma. E eles eram crianças maravilhosas, inteligentes, eles eram espertos, eles eram rápidos, só que eles tinham um problema de educação. Então, eles caçoavam da evangelizadora, eles riam dos coleguinhas, e eles tumultuavam a aula, enfim, eles não deixavam, né, a evangelizadora dar aula, e eles começaram a quebrar as coisas dentro da sala, os materiais dentro da sala. Então, a gente ameaçou, olha, não faz isso, porque senão eu vou ter que falar com os teus pais, né? Só que eles nem deram bola. Aí, certo dia, a gente chamou os pais para conversar na frente deles e disse, olha, né, aconteceu isso na turma, a gente queria ver, né, e tal, porque não pode acontecer e tal. E a mãe olhou para nós e disse assim, quanto que custou o que eles quebraram? É esse o problema? Então, a gente vê que os pais, muitas vezes, eles dão um aval para o comportamento incorreto dos filhos. E é isso que a gente tem que perceber. Porque a gente educa, a gente vai amar os nossos filhos de qualquer jeito. A gente ama eles. Só que, para que o mundo possa amar também os nossos filhos, a gente tem que educar eles. Porque o mundo, ele é pior do que a madrasta da Branca de Neve. Ele é mau. E depois eles chegam no mundo achando que, lá na minha casa eu podia fazer tudo. Então, lá fora, no meu serviço, na minha escola, com os meus amigos, na sociedade em geral, no trânsito, eu posso fazer o que eu quiser. Vou passar na frente dos outros, não vou obedecer fila e tal. Então, a gente acaba criando filhos egoístas, porque a gente acha que, eu amo demais, mas eu não posso fazer isso, porque senão ele vai ficar traumatizado, enfim. Então, a gente acaba fazendo com que esse nosso apego excessivo se transforme num amor doentio. E a gente esquece que esses filhos que Deus deu para nós, eles são emprestados. E a gente tem a missão de colocar eles no caminho correto. Lá na questão 208 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que a missão dos pais é educar os seus filhos e conduzi-los pelo caminho do bem. Mas, se falharem, eles serão culpados. Se eles fizerem de tudo e os filhos mesmo assim continuarem pelo caminho do mal, então a culpa não vai ser deles. A gente vê nas mesas mediúnicas e também bastante na literatura espírita casos de mães que elas são chamadas quando existem filhos muito trevosos, espíritos embrutecidos, que não querem dar o braço a torcer. E eles tentam de tudo, né? E chamam várias vezes, às vezes vem várias vezes numa mesa mediúnica
o mesmo espírito que não quer se dobrar. E eles chamam então a mãe dessa criatura. E a autoridade moral que a mãe tem pelo amor e pela afetividade que ela traz com aquela criatura que ela amou, dobra qualquer espírito. Eles se arrependem e elas dizem: pare de fazer isso agora. E eles param. E eles são resgatados e eles se regeneram com o amor e a afetividade de mãe. Então, muitas vezes, aquele amor e a afetividade que a gente dá fazendo pequenas coisinhas bobinhas, né? Dentro de casa e tal, são coisas que vão ser gravadas na alma deles, no espírito deles, e depois em outras encarnações ou no mundo espiritual, na erraticidade, eles vão lembrar do amor daquela mãe deles. Então, o amor, ele muda corações doentes e a falta de amor adoece os corações. Muitas vezes a gente está tão ocupado com o dia a dia, com as coisas para fazer e tem que comprar, né, coisa para os filhos e tem que dar para eles, e a gente acaba perdendo esse tempo importante do crescimento deles e a gente acaba não ficando muito tempo com eles. E eles sentem a falta desse amor e lá na vida adulta eles enchem os consultórios de psicólogos e psiquiatras em busca do porquê da falta daquele amor maternal. A gente precisa lembrar também que não são todas as mães que são a fonte perene da afetividade. Existem algumas mães que elas não conseguem dar amor e podem ser por várias causas. Elas podem não ter recebido amor, então elas não conseguem dar. Pode ser um espírito que está vindo na família, que fez um grande mal e ela traz aquilo no subconsciente dela e ela não consegue dar todo aquele amor para a criança. Podem ser várias causas, né? Pode ser um espírito egoísta, né, que assumiu a missão de ser mãe, mas que não conseguiu cumprir ela completamente. Porém, o resgate vai ser da mãe. Se nós somos filhos de mães que não conseguiram dar todo o afeto, a gente precisa aprender a respeitar, honrar pai e mãe, independente da situação que era lá em casa, independente do que eles faziam, porque a gente tem que ter pelo menos a gratidão pela vida, porque a mãe poderia ter escolhido abortar e ela decidiu ter o filho. E muitas vezes deu para outra mãe cuidar, mas ela decidiu ter o filho. Então, isso já é o motivo de sermos gratos a essas mães que, mesmo não sabendo dar o amor da forma como a gente gostaria de ter, elas nos possibilitaram uma nova encarnação. A gente não poderia deixar de falar sobre uma mãe que ela é um exemplo de amor, que é a Mãe Maria. Maria, ela foi mãe muito cedo, porque as meninas naquela época, quando elas se tornavam mocinhas, elas tinham que casar. Então, desde a infância elas já eram prometidas, né, em casamento, e quando elas ficavam mocinhas elas tinham que casar. Então, eles estimam que Maria tinha cerca de 14 anos quando foi mãe de Jesus. Ela deu para ele amor, ela deu carinho, ela criou ele. E foi pela autoridade moral dela que nas bodas de Caná ela disse: filho, faça o que tem que ser feito. E Jesus disse para ela: não, mãe, não chegou a minha hora. Sim, faz. E ele foi lá e obedeceu. Então Jesus, o nosso Senhor, governador desse planeta, ele obedeceu à mãe dele, que era Maria. Maria, durante a trajetória de Jesus na Terra, ela ajudou bastante naquele movimento de auxílio. Mas depois que Jesus morreu, né, foi crucificado, ela continuou esse trabalho de ajudar esses infelizes que estavam pelo caminho. Humberto de Campos conta que um pouco antes de Maria morrer, ela estava na ilha de Éfeso, ela foi morar junto com João, o evangelista, o discípulo do amor. Um pouco antes de ela morrer, ela recebeu a visita de um mendigo. E aquele mendigo falava coisas tão bonitas para ela e palavras tão doces para o coração dela. E ela disse: nossa, quem que é esse mendigo, esse homem que conhece as dores mais profundas do meu ser? Quem é ele? Então,
ele estendeu para ela os braços e ela pôde ver as chagas dos cravos da cruz nas mãos daquele mendigo. E ela disse: será que esse é o meu filho? E ele disse para ela: sim. Eu até vou ler, porque é bem bonito que ele escreve aqui. Sim, sou eu, mãe. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, ela desencarnou e ele levou ela para o plano espiritual. Mas ela não parou por aí com o amor dela, porque no plano espiritual ela passou também a amar lá os infelizes. E o primeiro que ela amou e que ela foi em busca do resgate foi Judas Iscariotes, aquele que tinha sido traidor e que se enforcou e entrou no plano espiritual pelas portas do suicídio. Então, ela não descansou enquanto ela não conseguiu fazer o resgate dele. Maria Dolores, ela escreveu um poema lindíssimo. O tempo agora, é uma pena, o tempo agora já está acabando, mas senão eu leria o poema para vocês. Ele é lindíssimo. E ele fala desse encontro de Maria, né, em que Judas percebe aquela mulher e diz: dama, o que estás fazendo aqui? Por acaso não percebe quem eu sou? Não sabe que eu sou o traidor, odiado por todos? E ela disse: Deus te ama infinitamente e eu te amo, meu filho. E ele diz: filho? Eu não tenho mãe. Eu fui atrás da minha mãe, mas ela disse que eu era um desgraçado e que eu deveria voltar para o inferno de onde eu vim. E ela disse: mas eu sou a tua mãe do coração e eu te amo e eu vim te buscar para ir junto comigo. E ele disse: quem és tu? Um anjo de glória ou uma mulher celeste? E ela disse: sou eu, Maria, a mãe de Jesus. Então esse poema da Maria Dolores, ele é extremamente lindo e ele fala sobre o amor de uma mãe que viu o seu filho padecer, sendo traído por um amigo, e ela foi lá resgatar. Quem de nós conseguiria fazer isso com quem fez mal para os seus filhos? É um amor incondicional que a gente não consegue imaginar. E depois disso, ela criou uma instituição no plano espiritual chamada Hospital Maria de Nazaré, onde ela tem vários auxiliares, ajudantes, que são os servos de Maria, que vão até as sombras, lá no Vale dos Suicidas, resgatam aqueles espíritos que já expiaram a sua morte pelo suicídio e leva eles para esse hospital, cuida deles e prepara eles para uma nova reencarnação na Terra. Maria, ela é o amor perene. Ela é o exemplo de amor que um dia nós todos teremos quando a gente descobrir o que é realmente esse amor universal, o amor entre os irmãos. Então, encerrando nossa conversa hoje falando sobre a Maria, a gente precisa entender que o amor de mãe, ele é sublime. O coração feminino, ele traz um amor, ele emana um amor que a gente não imagina que existe. E as mães são na Terra a comprovação do amor de Deus. O amor da mãe é o que mais se assemelha ao amor de Deus. Então, encerrando hoje a nossa palestra, gostaria de chamar os irmãos médiuns, que todos nós possamos ter pais, mães ou simplesmente filhos, que a gente possa ter nos nossos corações também esse amor por todos, principalmente pelas crianças que estão ao nosso redor e que reclamam o nosso amor. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos conectar. Vamos elevar a nossa mente, o nosso pensamento ao coração de Deus. E de lá virão chuvas de bênçãos sobre nós. Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, desce sobre nós o teu manto de amor. Mãe Maria,
ensina-nos aos poucos a sermos mais caridosos e mais afetivos dentro dos nossos lares. Entra nas nossas casas, faz asepsia do ambiente, traz contigo o perfume das rosas, a brisa suave que vem da natureza, e que todos esses fluidos regeneradores possam entrar no nosso ser e possam ir para os locais onde a gente mais precisa. Pai, o Senhor sabe daquilo que a gente precisa antes da gente pedir. Mas agora, com o nosso coração cheio do teu amor, da afetividade da Mãe Maria, nós te pedimos que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje e sempre conosco, e que assim seja.